Olá, tudo bem? Temos um tempinho aí, já deu um fôlegozinho. Vamos na sequência, me desculpem aí, o vídeo anterior ficou um pouquinho mais extenso do que eu imaginava. A gente começa a detalhar um pouquinho mais as coisas, acaba se empolgando para passar bastante detalhezinho para vocês. E acabou ficando um pouco maior do que eu gostaria que ficasse. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tem bastante coisa interessante aí para nós podermos ver aqui, para concluir essa outra sequência aí de análise combinatória e probabilidade. Numa avenida existem 10 semáforos. Então vamos anotando aqui, destacando, 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Deixa eu mudar aqui a corzinha, quero trabalhar com outra cor. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é 2/3 e a cor vermelha 1/3. Então, cor verde, 2/3. Vamos anotando já que isso aqui vai ser importante. A probabilidade da cor verde, 2/3 e a vermelha, 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda a avenida durante o período de pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Então, exatamente um sinal na cor verde. Então, vamos pensar no seguinte, se eu chamar o verde de... Como as duas começam com a mesma letra, então eu vou chamar aqui o verde de A e o vermelho de B. Então, se ela enxergou o verde na primeira, então os outros 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver se deu os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Sendo um verde e 9 vermelhos. Não necessariamente teria que ser o primeiro. Ele não fala isso. Teria que ser um único verde. Mas não necessariamente aí. Então, o que acontece? Qual a probabilidade de acontecer isso daí? A probabilidade de acontecer isso daí é de o verde 2/3. Então, o verde aconteceu uma única vez. A probabilidade de ocorrência do vermelho é de 1/3. Ficar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Como ele ocorreu 9 vezes, então elevado a 9. Agora, gente, lembra que eu posso, né? Que eu teria que embaralhar isso daqui. Então, esse verde poderia ter ocorrido no primeiro, ou poderia ter ocorrido no segundo, poderia ter ocorrido no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no sexto, ou no sétimo, ou no oitavo, ou no nono, ou no 10º, certo? Então, eu poderia ter embaralhado isso daqui. Você poderia enxergar isso daqui como se fosse, por exemplo, uma permutação, por exemplo. Eu vou fazer um anagrama de 10 letras, então é 10 fatorial. Só que dessas letras aqui, a letra B, ela repetiu 9 vezes. Então você despreza a ordem delas. Poderia enxergar disso aqui. Você vai ver que isso aqui vai dar os próprios 10, tá? Então, 2 elevado a 1 dá 2. 3 elevado a 1 dá 3. 1 elevado a 9 dá 1. 3 elevado a 9, vamos deixar aqui indicado, vezes. O que é o 10 fatorial? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, que é exatamente o 9 fatorial que está lá embaixo. E aí você vai simplificar, tá? Então você vai simplificar esse 9 fatorial com aquele 9 fatorial ali, ok? Ou seja, então nós vamos ficar, o que ficou aí no numerador? O numerador ficou, não vou nem efetuar a conta, tá? 2 vezes 1 dá 2, vezes o 10 ficou em cima. Embaixo, 3 vezes 3 elevado a 9 dá 3 elevado a 10ª. 2 vezes 10 vezes 3 elevado a 10ª. Isso aqui está indicado pela alternativa A. Ok? Exercíciozinho interessante, caiu aí recentemente. Atento aos nossos detalhezinhos aí. Ok? Vamos lá. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, então vamos prestar atenção aqui, 2 estandes, um na entrada e outro na região central. Então vamos lá, estandes. Então são 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles
um carro compacto e uma caminhonete. Então, carros. Também duas situações. Compacto, caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos. Então aqui nós temos 4 possibilidades de escolha de modelos distintos e 6 caminhonetes diferentes. De diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Então, gente, ó, prestem atenção. Então, eu vou escolher o carro compacto. Se eu escolho o compacto A e C ou o compacto C e A, são os dois que vão, entendeu? Então, a ordem não importa. Então, isso aqui é uma combinação de 4 elementos agrupados 2 a 2. E a caminhonete é a mesma coisa. Caminhonete branca e cinza, ou cinza e branca, são as mesmas cores que vão, entendeu? Então 6, 2 a 2. Tá? Então, ó, para poder escolher um carro compacto e a caminhonete, nós temos combinação de 4, 2 a 2, vezes a combinação de 6, 2 a 2. O fato é o seguinte, eu posso colocar aqui esse compacto, um deles na entrada. Então, por exemplo, compacto A na entrada e na região central, ou o primeiro na região central e o segundo na entrada. Então, eu tenho duas possibilidades para distribuir os compactos. A mesma coisa a caminhonete. Eu posso colocar a caminhonete branca na entrada e a cinza na região central, ou ao contrário, a cinza na entrada e a branca na região central. Então, eu tenho duas possibilidades de dispô-las, certo? Chegando aqui à conclusão que a alternativa C é a alternativa do exercício para vocês. Entendeu? Então é o que eu falo, ele nem pede para calcular, tá, gente? Mas o grande lance é o seguinte, é você não esquecer de fazer nenhuma das distribuições. Esse é o grande lance dentro da análise combinatória aqui, não esquecer de nenhum desses detalhezinhos, certinho? Vamos lá, vamos avançando. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentro das declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25 eram fraudulentas. Olha, muita informação. Cuidado aqui, tá, gente? Muito cuidado. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, cuidado, que não é do total. A gente já sabe que ela era fraudulenta. Eu vou organizar isso aqui numa tabela. Eu montei uma tabelinha aqui. O exercício está dessa maneira, tá? A tabela que eu estou colocando para facilitar, para vocês se organizarem, para vocês enxergarem o exercício. Então, ó, fraudulentas aqui, ó, nós temos um total de fraudulentas não, de inconsistentes. É um total de 20%. Então, 20% das declarações foram consideradas inconsistentes. Se 20% são consideradas inconsistentes, é porque 80% são consistentes. Outra coisa que ele fala, tá? Ele fala que essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas, ou seja, 25% de 20%. Então nós estamos falando de 25 centésimos de 20 centésimos. Dá para simplificar aqui. 2 vezes 25 dá 50. 100 vezes 10 dá 1000. Simplifico aqui. Isso aqui é 5 centésimos. Ou 5%. Ou seja, então 5% eram fraudulentas. Então tá aqui, ó, 5% eram fraudulentas.
Ou seja, se eu tenho um total de 20%, então 15% não eram fraudulentas. Constatou-se ainda que dentre as declarações que não apresentavam inconsistência, ou as consistentes, 6,25% eram fraudulentas, ou seja, eu quero determinar 6,25% dessas 80% que foram consistentes, de 80%. Então eu vou ficar com 6,25 centésimos de 80 centésimos. Simplifico por 10 aqui, ó. Vamos fazer passo a passo, né? 5 vezes 8, 40. Não vai confundir vocês aí. 2 vezes 8, 16. Com 4, 20. Vão 2. 6 vezes 8, 48. Com 2, 50. Tá? Então, duas casas decimais, duas casas decimais. E aqui embaixo, 100 vezes 10, novamente deu 1000. Cuidado aqui para não cortar esse monte de zero, tá? Porque 50,00 é a mesma coisa que 50, tá, gente? Aqui eu simplifico aqui, dá 5 centésimos, que é a mesma coisa que 5%. E aqui também deu 5%. Ou seja, que 5% das consistentes eram fraudulentas, 75% não eram fraudulentas. Certo? Então nós temos um total de fraudulentas aqui 10%, e aqui 80, aqui 90%, e aqui 20 mais 80 dá 100, 10 mais 90 dá 100%. Ok, fechou a tabela bonitinho. Então, ó, agora qual é a probabilidade desse ano a declaração de contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, ó, as fraudulentas, gente, ele está considerando apenas esses 10%. Então, a probabilidade, o total de fraudulentas era 10%. Só que aqui, ó, eu só posso olhar na coluna de fraudulentas, tá? Quantas foram inconsistentes, que é o que ele está perguntando aqui, tá? Então, eu só posso olhar nessas daqui, porque ele está considerando que elas são fraudulentas. Então, o que interessa para mim é só a coluna das fraudulentas. Então, aqui 5%. Tá? Então, aí, ó, vai simplificar esse símbolo da porcentagem, mas deixa eu montar aqui para vocês para ficar bem claro aí. Ok? Tem esse 100 que vai simplificar esse 100 aqui. Então, essa probabilidade aí é de 5 décimos. E 5 décimos é 0,5. No caso aqui, ele colocou um monte de zero no final. 1, 2, 3 zeros no final. Que não muda nada. Ou seja, a alternativa do nosso exercício é a alternativa E. Tá? Probabilidade de 0,5. Então, sabendo que ela era fraudulenta, 50% delas eram inconsistentes, certo? E 50% é o meio. Ok? Caminhando ainda. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se de sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima. Segundo o esquema da figura, o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Então, gente, ó, vamos entender o seguinte, ele só está indo aqui ou para a direita, ele está evitando, vai e volta, entendeu? Ou ele vai para a direita ou ele vai para cima. Então, uma das possibilidades, por exemplo, ele caminha um quarteirão, 2, 3, 4, por exemplo. Depois ele sobe 1, 2 e 3. Olha o deslocamento que nós tivemos, ó. Direita, 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 para cima e para cima. Ou seja, teve esse deslocamento aqui, ó. 1, 2, 3, 4 deslocamentos para a direita, e depois 3 deslocamentos para cima. Não precisaria ser nessa ordem. Ele poderia ter subido primeiro as 3, depois virado para a direita, ou ficar zigue-zagueando. Uma outra situação aqui, vou até considerar com uma outra cor, ele poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó, poderia ter ido para cima primeiro, depois para cima, ó, para cima, poderia ter vindo para a direita, poderia ter vindo para a direita,
depois poderia ter vindo para a direita novamente, depois, sei lá, poderia ter vindo para cima e concluído cheguei à direita, tá? Então essa situação aqui é uma das situações, tá vendo, ó? Vamos contar aqui, ó, eu tenho, ó, 1, 2, tá vendo, ó? 3 deslocamentos, para 3 não, 4, né? Esqueci de contar isso. 1, 2, 3, 4 deslocamentos para a direita, a mesma coisa aqui. E aqui eu tenho 1, 2, 3 deslocamentos para cima, a mesma coisa que aconteceu aqui. Certo? Então ele pode fazer isso daí, ele pode ficar embaralhando isso daí, é o que que nós chamamos aí de permutação, ficar trocando essas posições. Então, nós chamamos isso aí também, pode considerar, entre aspas, como se fosse um anagrama. Qual que é o problema dessa minha situação aqui, tá? Qual é o problema dessa situação? O problema dessa situação, gente, é que ele passou pela casa do Carlos e ele não quer passar pela casa do Carlos. Então essa situação aqui, ela não é viável. Certo? Então eu vou descrever essa situação aqui, ó, separadamente, ó. Isso daqui não é interessante, né? Você ir para cima, direita, direita e depois ir para direita, para cima e para direita. Isso daqui não interessa. Por quê? Porque ele falou que ele não quer passar pela casa do Carlos. Ok? Então o que acontece? Ali eu tenho o total de possibilidades. Total de possibilidades, o que é o total de possibilidades? Então, ó, vamos distribuir esses 7 deslocamentos aqui. Só que 4 deles são repetidos, eu desprezo a ordem, e 3 deles são repetidos, eu desprezo a ordem. Desse total, o que eu não quero? Eu não quero isso aqui. Eu não quero esse deslocamento dessas 4 posições, desprezo a ordem desses dois deslocamentos, desprezo a ordem desses 2 deslocamentos. E também não quero esses 3 deslocamentos, desprezo a ordem desses 2 deslocamentos aqui. Ou seja, o que eu tenho que tirar dali? Eu tenho que tirar dali o 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial, e, em princípio multiplicativo, 3 fatorial e 2 fatorial. Porque esses deslocamentos aqui, tá, gente? Ó, por que não é viável esses deslocamentos aqui, ó? Porque esse deslocamento aqui, ele vai passar pela casa de Carlos. Ele falou que não quer. Então, se do total você tira aquilo que não quer, o que sobra é aquilo que você quer. Certo? Então, vamos desmembrar. Vamos ver quanto que vai dar isso aí, ó. Então, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parei no 4 fatorial aí porque eu vou simplificar, tá? Quem que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Menos, novamente, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vou parar num 2 fatorial aqui, que eu vou simplificar com 2 fatorial aqui de baixo. Só que tem o outro 2 fatorial. Então, vamos lá. E aí, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, só que o 2 vezes 1 é o 2 fatorial que está aqui embaixo. Vamos lá, vamos cortar um monte de gente aí. Esse 4 fatorial simplifica com esse 4 fatorial. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, corta com esse 6 aqui. Esse 2 fatorial simplifica com esse 2 fatorial. 2 vezes 1 vai dar 2, 4 dividido por 2 aqui dá 2. E aí 2 fatorial simplifica por 2 fatorial. Nossa, uma galera foi embora, né? Que bom. 7 vezes 5, 35. Menos aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Vezes aquele 3 ali. Então nós vamos ficar com 35, 3 vezes 6 dá 18. 35 menos 18 são 17 caminhos possíveis que não passará pela casa do Carlos. Ok? Muita atenção também nos detalhes dessa atividade aqui. É um exercíciozinho bem interessante, é uma dica bem interessante de vocês, hein? Olha lá, ó, Enem 2020 isso daqui, né? Uma questão atualíssima, né? Extremamente atual. Próximo, agora o digital. Ó. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-las sobre uma mesa, tentando acertar qual resultado, cara ou coroa, sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. 2 delas têm cara nas 2 faces, uma delas tem coroa nas 2 faces. São moedas modificadas, ou que nós chamamos também às vezes de moedas viciadas, às vezes aparece esse termo no enunciado, tá? E 2 delas são normais, tá? Ou honestas. Cara em uma face e coroa na outra. Cara e coroa.
Tá? Nesse jogo, qual a probabilidade do apostador obter uma face cara no lado superior da moeda lançada por ele? Então, gente, ó a situação 1. Vamos chamar aqui, ó, primeiro, ó. Cara, eu vou representar com a letra K. Acho que nem precisa disso aqui também, né? Coroa, eu vou usar a letra C. Então, ó, olha a situação 1. Qual que é a situação? Tem duas caras, então ele tem cara e cara. São duas moedas, cara e cara. A situação 2. Uma delas tem coroa nas duas faces. Então aqui, ó, eu só tenho então, cara e cara na primeira moeda. E vamos colocar assim, ó, cara e cara na segunda moeda. Aqui eu tenho coroa e coroa, mas é uma única moeda. E depois a situação 3. A situação 3 é o seguinte. Duas delas são normais. Então aqui, ó, uma moeda eu tenho coroa e cara, ou cara e coroa, e aqui cara e coroa, coroa e cara, não importa essa ordem. Tá? Qual é a probabilidade de se obter cara no lado superior da moeda lançada por ele? Então, gente, ó a situação que nós temos. Nós temos 5 moedas ao todo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a situação 1. Tá? Qual que é a situação 1? De eu escolher uma moeda com essa característica. Ou seja, eu tenho duas moedas das 5 que tem essa situação. Que só tem cara. Ou seja, se eu escolher uma dessas moedas, a probabilidade de eu ganhar é de 100%, porque as duas têm cara. Se eu pegar qualquer uma dessas duas, a hora que eu lanço, o resultado é cara. Então a probabilidade dessa primeira situação ocorrer aí vai dar de 2/5. A situação 2. Eu tenho uma única moeda das 5. Qual é a probabilidade de eu ganhar cara aqui? 0, porque ela só tem duas coroas. Entendeu? Então essa probabilidade aqui é de 0. É impossível. Se eu pegar essa moeda aí, é impossível eu ganhar com ela. E uma terceira situação é eu escolher qualquer uma dessas duas moedas, duas das 5. Aí a probabilidade de obter cara em cada uma delas é de meio. Por quê? Porque eu tenho uma cara em cada uma delas. Então aqui eu posso simplificar, vou mudar a cor aqui na simplificação para ficar simples aí para vocês enxergarem. Simplifica esse 2 com esse 2. Então o que sobra aqui pra gente é 1/5. Então, para chegar na probabilidade que ele quer, então ou acontece a primeira situação, ou acontece a segunda situação, ou acontece a terceira situação. Quando é ou, não é e, tá? Quando é ou, você soma as possibilidades, tá? Então, no caso aqui, 2/5 mais 0 mais 1/5. Esse 0 aqui, somar 0 não vai mudar nada. 2/5 mais 1/5 eu posso somar diretamente que os denominadores já são iguais. Ou seja, a probabilidade disso ocorrer é de 3/5. Então fica atento aí, ó, Enem 2020 digital, 3/5. Certinho? Atenção, leve em consideração tudo que está no enunciado para não esquecer nenhum elemento, mais um ponto garantido. E eu vou mais nesse aqui, que eu achei bem interessante esse exercíciozinho aqui. Fica bem atento com esse estilo de exercício aí, tá? Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama. Tá vendo? O anagrama a gente já falou muito aqui ao longo das aulas, tá? Exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome antes do símbolo. Então, ó, a palavra Eduardo vai aparecer aí, antes do símbolo arroba. O e-mail terá esta forma, então eduardo@site.com.br, e será de tal modo que as 3 letras edu apareçam sempre juntos e exatamente nessa ordem. A gente não vai poder embaralhar aquela ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário, ou seja, ele não pode usar. Essa informação é muito importante. E que qualquer outro agrupamento das letras de seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Então, gente, olha o que ele está falando. Então tá lá, nome Eduardo. Olha o que ele quer. Ele quer que isso daqui, ó, esse bloco, gente, ó, seja uma coisa só. Eu não posso separar essas letras. Edu. Tem que ficar aqui. E depois sobraram 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 letras que eu posso ficar embaralhando.
Só que, gente, ele falou que o Edu tem que aparecer nessa ordem, mas ele não fala, elas aparecem sempre juntas e exatamente nessa ordem. Mas ele não falou que tem que estar no início. Então eu poderia ter, por exemplo, ter uma letra, depois eu poderia ter o bloco, depois mais uma, duas, 3 letras. Né, ó, tá vendo? Ó, o bloco Edu aqui, ó. Tá? Eu poderia ter uma, duas, o bloco, depois as outras 2 letras ali. Tá? E o bloco Edu tá aqui. Então, na verdade, o que eu tenho que embaralhar não são apenas essas 4 letras. Eu tenho que considerar esse bloco como uma parte também que eu posso embaralhar, porque esse bloco pode ir para o meio. Ou seja, eu tenho um bloco para embaralhar, né? Então eu tenho um bloco mais 4 letras para embaralhar, ou seja, eu tenho 5 elementos para embaralhar, ou seja, 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso daí é igual a 120 que está na alternativa. E é um perigo. Por que é um perigo? Por causa dessa informação aqui, ó. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário. Então, quando você faz você está embaralhando ali, você faz todas as possibilidades. Quando você faz todas as possibilidades, você também está considerando essa. Ó. Você também está considerando o tal da palavra Eduardo, do nome Eduardo. Só que esse aqui não convém, porque já falou que tem um usuário utilizando esse e-mail. Ou seja, esse era o pega desse exercício. Dessas 120 possibilidades, uma você não poderia usar. Ou seja, o resultado para esse exercício para a gente é o 119. Certinho? Tá vendo que interessante? Muito cuidado, gente. Muito cuidado a esses detalhezinhos aí. Que isso aí vem subentendido aí no enunciado. Essas informações, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos junto aqui novamente. As informações, elas vêm escondidas, tá? Essas conclusões vêm escondidas nas informações do texto. Então, tem que tomar muito cuidado com o texto. É um assunto que com certeza vai aparecer. Análise combinatória e probabilidade. E os dois vão aparecer. Ah, vai cair um ou outro? Não, vai aparecer questão dos dois. Tá? E pode ser que aconteça de ter mais do que uma questão envolvendo cada um desses assuntos nessa prova. Então fica bastante atento. Tenta refazer os exercícios aí. Dá uma olhadinha para deixar isso bem fixado aí. Para você ir com essas ferramentas para o dia da sua prova. Beleza? Muito obrigado, gente. Avançando, que agora nós estamos realmente na reta final, para a conclusão aí, mesmo porque acredito que vocês também já estejam em cima dessas provas aí, está sendo extremamente bem proveitoso. Beijão no coração, um grande abraço, bons estudos e até os próximos vídeos. Valeu!